Existe um lugar no mundo onde todos os anos pessoas simplesmente somem. Não é filme, não é lenda urbana contada em fogueira. São casos reais, registrados, investigados por autoridades e que até hoje ninguém conseguiu explicar por completo. E o mais estranho, quando você entende os detalhes desses desaparecimentos, percebe que a explicação óbvia, a pessoa se perdeu, não fecha. Tem coisa que não bate. Fica comigo até o final, porque a parte mais perturbadora dessa história não é o mistério em si, é o que ele revela sobre o nosso próprio cérebro. Se você gosta de curiosidades que fazem você enxergar o mundo de um jeito diferente, já se inscreve no canal, porque hoje a gente vai além do óbvio. Vou te mostrar florestas reais na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos, onde o número de desaparecimentos é tão fora do normal que virou objeto de estudo. Vou trazer os fatos, as tentativas de explicação científica e também o lado que quase ninguém comenta, o que se passa na mente de alguém que entra numa floresta assim. Olha, isso aqui não é sobre fantasma, é sobre algo, na minha opinião, ainda mais interessante. A linha tênue entre o que a ciência consegue explicar e o que ela ainda não alcançou. A resposta mais fácil que as pessoas dão é: a pessoa se perdeu, floresta é grande, simples assim. Mas será que isso explica tudo mesmo? A questão é a seguinte: em algumas dessas florestas, os desaparecimentos acontecem em áreas pequenas, bem demarcadas, próximas a trilhas conhecidas, não no meio do nada. Gente experiente que conhece a mata também some. E em vários casos, equipes de resgate com cães farejadores treinados simplesmente perdem o rastro do nada, sem motivo aparente. Se fosse só se perder, a estatística deveria ser parecida em qualquer floresta do mundo. Só que não é. Vamos a fatos concretos. Na Romênia, existe a floresta de Oia Baciu, perto da cidade de Cluj-Napoca. Estudada desde os anos 60, quando um biólogo chamado Alexandru Sift começou a registrar relatos de desaparecimentos. Luzes estranhas e pessoas que diziam sentir enjoo, ansiedade repentina ou perda de noção de tempo só de entrar ali. A floresta, conhecida como uma das áreas com maior concentração de relatos paranormais documentados da Europa. No Japão, temos a floresta de Aokigahara, aos pés do Monte Fuji. É uma floresta densa, silenciosa. O solo vulcânico absorve tanto som que, segundo quem visita, dá para sentir um silêncio quase físico. Autoridades japonesas fazem buscas anuais por pessoas desaparecidas na região, e a densidade da vegetação é tão grande que times de resgate relatam perder o senso de direção mesmo usando bússola. Nos Estados Unidos, existe o Triângulo de Bennington, em Vermont. Entre 1945 e 1950, uma sequência de desaparecimentos na mesma região, incluindo o caso conhecido de Paula Weldon, uma estudante que sumiu numa trilha usada havia anos por caminhantes. Foi tão intensa que o Estado chegou a formar uma força policial só para investigar aquela área específica. Aqui está o que quase ninguém percebe. Em todos esses lugares, existe um fator em comum que a mídia raramente destaca, e não é sobrenatural. Aqui que fica realmente interessante. Geólogos e pesquisadores que estudaram essas regiões notaram algo curioso. Solo vulcânico rico em minério de ferro, como em Aokigahara, pode interferir em bússolas magnéticas. Isso já foi documentado por guardas florestais japoneses. Ou seja,
parte do desorientamento sobrenatural, tem, na verdade, uma explicação geológica muito concreta. Em Oia Bacio, estudos de campo relataram concentração incomum de infrassom, ondas sonoras abaixo da faixa audível pelo ouvido humano. O que a ciência já sabe sobre infrassom é fascinante. Ele pode gerar sensação de ansiedade, arrepios e até a impressão de estar sendo observado, mesmo sem nenhum som perceptível, conscientemente. Foi demonstrado em experimentos do físico Vic Tandy, no Reino Unido, que investigava relatos de assombração em prédios antigos e descobriu que certas frequências de infrassom causavam justamente esse tipo de reação no corpo. Isso muda completamente a forma como você vê isso. O mistério pode não estar no sobrenatural, mas em algo que a nossa percepção simplesmente não capta, só sente. Mas, olha, tem uma camada ainda mais profunda aqui, que é sobre nós. O nosso cérebro adora explicações simples, mesmo quando elas estão erradas. Quando alguém entra numa floresta densa, silenciosa, sem referências visuais claras, sem um horizonte, sem o sol totalmente visível, sem ruído urbano de fundo, o cérebro entra em estado de alerta que os psicólogos chamam de desorientação espacial aguda. A pessoa perde a noção de tempo e distância percorrida muito mais rápido do que imagina. Existe, inclusive, um fenômeno estudado por pesquisadores de resgate, chamado de padrão de perda em círculo. Pessoas perdidas em mata fechada tendem, sem perceber, a andar em círculos, porque uma perna é levemente mais forte que a outra, e isso desvia o trajeto aos poucos. Sem ponto de referência, ninguém percebe que está voltando ao mesmo lugar. Some isso ao medo. O medo altera a percepção de tempo, aumenta a frequência cardíaca, reduz a capacidade de raciocínio. Ou seja, o ambiente cria a confusão, e o medo transforma essa confusão em pânico. Agora, você pode estar pensando, ok, isso explica alguns casos, mas e os relatos de pessoas que desaparecem a poucos metros de outras, em plena luz do dia, sem tempo suficiente para se perderem assim? Essa é a pergunta certa. E aqui está a parte que os próprios pesquisadores admitem. Não existe uma explicação única que cubra 100 dos casos. Alguns são resolvidos com geologia, outros com psicologia, outros continuam, honestamente, sem resposta completa. E é exatamente essa mistura, fatos comprováveis ao lado de lacunas reais, que faz esses lugares tão fascinantes. Pensa assim, é como quando você entra num cômodo escuro que conhece bem. Você sabe onde fica cada móvel, mas, sem luz, seu cérebro passa a desconfiar de tudo. Bate o pé, hesita, sente que algo não está no lugar certo. O ambiente não mudou. A sua capacidade de processá-lo é que ficou comprometida. É basicamente isso que acontece numa floresta como Aokigahara, ou Oia Bacio, só que em escala muito maior. Silêncio absoluto, vegetação que bloqueia luz e som, e um cérebro humano que não foi desenhado para funcionar bem nessas condições. Em 1985, uma equipe de resgate em Aokigahara relatou um caso curioso. Um grupo de trekking notou que a bússola de um dos integrantes girava sem parar perto de uma formação rochosa específica. Na época, acharam que era energia da floresta. Anos depois, análises geológicas confirmaram aquela formação. Tinha altíssima concentração de magnetita, um mineral com forte propriedade magnética. O mistério tinha nome, tinha fórmula química, tinha explicação. Só ninguém tinha ido atrás dela na hora.
E é isso que essas florestas realmente ensinam. Quanto menos informação temos sobre um fenômeno, mais rápido preenchemos essa lacuna com a explicação mais dramática possível. Não porque somos ingênuos, mas porque é literalmente assim que o cérebro humano foi programado para lidar com o desconhecido. Então fica a reflexão. Será que essas florestas escondem algo que a ciência ainda não alcançou? Ou será que elas só expõem, de forma extrema, os limites da nossa própria percepção? Agora eu quero saber, você já tinha ouvido falar de algum desses lugares? Você acha que existe alguma explicação que a ciência ainda não descobriu, ou que no fundo tudo tem uma causa racional esperando para ser encontrada? Comenta aí embaixo. E se você gosta de curiosidades que realmente fazem pensar, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem um mistério novo esperando por uma explicação.